Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Tudo bem com todos vocês? Um abraço para cada um de vocês aí. Feliz primavera, ok? O narcisista se sente no poder quando ele faz você se sentir mal com ele. Essa é a forma que ele consegue olhar para ele e se ver no poder. Cada vez que ele te trata mal, isso precisa fazer com que ele se sinta bem. E a partir do momento que ele se sente bem te deixando mal, ele está se fortalecendo no narcisismo dele. Então, quando a vítima se sente para baixo, desvalorizada, rejeitada, está deixando o narcisista bem. O que você sente vai deixar o narcisista bem, principalmente se tudo que você estiver sentindo veio dele. Agora, a partir do momento que você não se sente mais ofendida com os ataques dele, aí o narcisista vai começar a se sentir mal. E o narcisista se sente no poder quando essa vítima está distraída. Se a vítima estiver distraída, ele vai continuar se sentindo no poder, porque ela não está percebendo a jogada dele. Então, o narcisista te descarta para que você não o rejeite ele pelo que ele é. Por isso que ele descarta todas as vítimas que ele se relaciona, porque é um transtorno de personalidade. O narcisista, ele é transtornado, ele não fica transtornado, ele não muda. Então, eu vou enfatizar isso aqui para vocês. Narcisistas são invejosos compulsivos, você não tem noção, tá? Não porque ele só quer ver você tomando prejuízo, não, calma, não é isso. Ele se sente com muita inveja de você pelo valor que você carrega e que ele não pode possuir. Você está entendendo? O que faz com que essa inveja só aumenta no narcisista é ele saber que ele não pode possuir o seu valor. Ao detectar, a pequenez dele, porque ele sabe quem ele ele vai partir para cima da vítima, porque o seu valor vai revelar para o narcisista a desgraça que ele carrega. Ele vai partir para cima da vítima, te acusando de coisas horrorosas que você não fez, porque você tem que ser responsável por ele. E cada vez que ele acusa a vítima, é como se ele estivesse dizendo que ela não foi o suficiente para ele, que ela fez tudo errado, ela fez tudo ao contrário. E por esse motivo, ele está a tratando mal. Isso que eu quero que você entenda. Se a vítima começar a pensar que ela não foi o suficiente, ela volta, ela pede desculpa, ela pede perdão, ela pede para ficar. Ela se responsabiliza pelo transtorno do narcisista. E cada vez que ela se comporta dessa maneira, é ele que começa a se ver cada vez mais acima dela. Ele vai se vendo acima dela, tá? E quanto mais esse narcisista vai se vendo acima de você, ele também vai abafando os teus valores. Você está entendendo? O narcisista sabe que você é inteligente. Claro que ele sabe. Ele sabe disso. E ao ver isso em você, causa nele uma repulsa. Você não pode ser tão inteligente ao ponto de saber quem ele é. Não, como assim? Ele consegue enganar todo mundo o tempo todo e ninguém descobre quem ele é. Por que você descobriu? Então eu quero que você entenda.
automaticamente ele despeja todas as negatividades dele em você. Tudo de negativo, de pesado, de ruim, de energia baixa, ele joga para cima da vítima. A vítima desce emocionalmente, ela vai descendo emocionalmente. Essa vítima, ela às vezes fica tão embaraçada que ela permite que o narcisista decide por ela tudo que ela decidia sozinha antes de conhecer ele. Então ela começa a ficar realmente dependente do que o narcisista faz, né? Tudo em direção a ela, porque ela não percebe que ela foi treinada para poder obedecer os comandos dele, para agradá-lo. Então ela se sente aprisionada ao narcisista. E o narcisista faz a vítima enxergar que ela é o resto do mundo que sobrou, que sem ele ela não vai conseguir dar um passo, sabe? Que se a vida dela deu certo alguma vez é porque ele estava com as mãos ali. Ele faz a vítima pensar isso. Só que muitas vítimas, elas não se curam, não são todas, tá? São muitas, elas não se curam, porque na verdade o narcisista não quer ver essa ex-vítima se relacionando com mais ninguém. É por isso que ele faz esse jogo de subir e descer de quente e frio o tempo todo, para que essa vítima não olhe para nenhum outro lado. E essa é a intenção dele, de fazer pensar como ele. Ele se enxerga perante a vida. Ele se enxerga assim. Tanto que ele descarta antes de ser descartado. Ele humilha antes de ser humilhado. Ele rejeita antes de ser rejeitado. Ele trai antes de ser traído. Porque ele sabe o que ele é. E ele é narcisista. E quando a vítima ela dá ouvido ao que sai da boca do narcisista, nunca mais essa vítima tem vida própria, porque ela começa a rebobinar as falas do narcisista na mente dela. E o narcisista quer que a voz dele fica realmente 24 horas ininterrupto na mente dessa vítima, como se ela não estivesse emprestando os ouvidos dela para ouvir mais nada. E essa voz, eu digo para você, é uma voz de destruição. Tipo assim, nunca mais você vai encontrar alguém como eu, nunca mais você vai ser feliz como eu, nunca mais alguém vai fazer o que eu fiz por você. Claro, não fez aquilo tudo, não foi aquilo tudo, mas ele faz a mente da vítima ficar rebobinando essa fala, a ponto dela se culpar para rastejar e desejar estar com o narcisista. Ninguém que conhece realmente o narcisista, ninguém que conhece realmente o narcisista vai querer estar na vida dele, sabe? Ele precisa de uma desculpa, dar uma boa desculpa antes do descarte, como diz assim, eu dei o descarte porque eu já não te suportava mais. Para mim foi um alívio eu ter saído, eu ter deixado, foi melhor assim. Para que essa dor da rejeição doa somente na vítima e não nele. Você está entendendo? São frases assim pesadas que o narcisista usa, sabe? Ninguém vai te querer mesmo, tá? Se eu te deixar e for embora, você vai passar fome. Olha a fala do narcisista. Tudo calculado, tudo calculado. Porque ele precisa manter a mente dessa vítima no negativo dele. No negativo dele. Porque quando ele é descoberto, ninguém realmente vai querer ficar mesmo. Ninguém que tem uma mente saudável e um coração puro vai desejar realmente esse ambiente
escorregadio. Você está entendendo? Então, quando alguém descobre que é narcisista, o primeiro passo que a vítima dá é deixar. Ela não vai querer dividir a vida dela com uma pessoa que é ingrata, com uma pessoa que só coloca ela para baixo o tempo todo. Então, ele joga a vítima para o nível de vida que ele é, fazendo pensar, tá? Ele quer ver essa vítima pensando que a vida dela não tem graça sem a presença dele e que ela não tem como recomeçar se ele não voltar. Por quê? Ele fazendo a vítima pensar o pior, ela fica com o pensamento dela parado naquilo. Porque o que nós pensamos, nós nos tornamos. E se a gente tem um pensamento repetitivo em relação a coisas negativas, vai o negativo ficando do lado da vítima. Essa energia negativa nunca foi sua. A sua energia é uma energia boa. E quando o narcisista te conheceu, ele sabia disso e ele viu isso. Mas ele quis que a vítima, né, na verdade, quando ele dá o descarte, ele já deu na intenção de que essa vítima ficasse com essa energia dele. E as boas energias da vítima seja esvaída. Então, a boa energia da vítima, essa vítima passa já a não vibrar mais nessa mesma energia boa que ela tinha antes. Ela começa a vibrar na energia do narcisista. Então, o poder do narcisista é destruir a sua força espiritual. Entenda isso aqui. Sua força espiritual. Se blinda. Se proteja. Não absolva nada que vem de pessoas narcisistas. Conviver com o narcisista é uma coisa, mas depois que você o conhece, aceitar a convivência é outra. Porque a vítima convive com energias infernais e negativas 24 horas. Então entenda de uma vez por todas que você é positiva. Você não é negativa. Todo negativismo que a vítima sente veio do narcisista. Quando eu falo que você é positiva, eu quero que você lembre a mulher frutífera que você era. Alegre, feliz, produtiva, resolvida. Você é assim. E o narcisista é o contrário disso. Ele é triste, infeliz e improdutivo. Narcisista é triste, infeliz e improdutivo. Terra seca é os sentimentos de um narcisista. Terra seca. Não há nada que possa se fazer para que essa terra se transforme em uma terra boa. Porque a inveja é deles e o que consome e corrói até os ossos deles são a própria inveja que eles têm. Não há vida ali. Não há nada de bom ali. Então, veja bem, uma vítima que conquista algo bom, isso para o narcisista é como se ele estivesse experimentando a morte. Como assim você viver algo bom se a vida dele é uma turbulência? Ele não vive para fazer as pessoas felizes. Eles vivem para fazer as pessoas perderem e se perderem nelas mesmas. Como se elas estivessem perdendo a própria vida dela parada para poder assistir a vida dele, que é uma mentira. Enquanto a vítima fica pensando parada nisso, ela esquece de lembrar que a própria vida presenteou ela com algo muito melhor, mas que ela está deixando passar porque ela está ligada naquilo que o narcisista quer que ela pense. Então não deixe ninguém tomar decisões por você. O falso poder que o narcisista usa é para destruir.
destruir tudo de bom que ele vê no padrão mental da vítima. Ele viu isso na sua mente. Ele viu isso no seu espírito. Ele viu isso em você. Como o narcisista não consegue ser positivo em nada, ele joga o negativo dele em tudo que está perto dele, incluindo, a vida da vítima. Para fazer essa vítima se tornar alguém parecido com o que ele é. Você está me entendendo agora? Por que acontece toda essa mudança, toda essa turbulência? A vítima começa a ficar parecida com o que ele é. Narcisista não está sendo narcisista com você agora. Ele é assim. Ele não está, ele é. E sem perceber, essa vítima perde a alegria, ela perde a vontade, ela perde a visão de quem ela é, de quem ela sempre foi. Ela perde até o amor próprio, pois a maioria se sente... A maioria das vítimas, ela se sente enganada de verdade. Na própria alma dela, porque ela pegou o melhor dela e doou para o outro. E quando ela fez essa entrega para o narcisista, quem ficou confortável foi o narcisista, não foi ela. Então veja que o narcisista precisa de vítima para se sentir poderoso. Não esqueça que você é luz. Você é que precisa olhar para dentro de você e resplandecer vida em você. Se levantar, se proteger, se blindar. Porque no rosto do narcisista, se você olhar com todas as suas forças, você vai ver no fundo, o rosto do narcisista vai transparecer a maldade que ele carrega no coração. Tudo que ele carrega no coração, o rosto dele vai transparecer. Não tem como essa máscara ficar intacta diante de você a partir do momento que você entende com quem você está lidando. A partir de então, você nunca mais é enganada por mais ninguém, porque você aprendeu a ler os comportamentos antes mesmo daquilo te ferir. Observa que Deus te mostra. Deus te mostra até o que você não gostaria de saber. Mostra tudo. No final, tudo é revelado para você. Para que você use a autoridade espiritual para repreender o maligno. O narcisista se acha muito experiente em enganar, mentir, controlar, causar desconforto nos outros. Ele se acha muito experiente. Só que quando Deus te revela, acabou, Deus te revela. Nunca mais ele vai conseguir te causar frustração. Porque o que eles gostam é isso, causar frustração em pessoas, né? E invertir os bons sentimentos delas nos sentimentos que são dele. Narcisista carrega uma carreta de inveja. Durante toda a trajetória, durante toda a caminhada deles, eles têm muita inveja de quem vocês são. Da luz que vocês carregam, do discernimento que vocês são e do poder de Deus, da autoridade de Deus na vida de vocês, para vocês olhar e entender quando alguém está armando um laço para ver vocês com a vida embaraçada. Quando ele está armando um laço para embaraçar você, ele quer que a sua vida fique parecida com a mente dele. A mente do narcisista parece um ninho de passarinho. Coitado do passarinho, não tem nada a ver com isso, mas fica parecidamente. Ele não tem paz, ele não tem luz, não tem direção e ele necessita usar máscara todo o tempo, com todas as pessoas, em todos os lugares, para todos os momentos, desde que eles não sejam descobertos na maldade deles. Só que Deus é tão bom, que todas as vítimas, elas terminam com o narcisista na palma da mão delas.
E a partir do momento que elas veem, elas repreendem, elas vão para a vida e elas recomeçam porque Deus é com elas. Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela sua presença, por vocês estar me aturando ainda, né, por aqui. Eu fico feliz de poder estar gravando o vídeo para vocês falando sobre o comportamento do narcisista, sobre as maldades, as crueldades deles, trazendo vocês para a vida. Porque o nosso canal, ele é realmente para abrir a visão de pessoas que passaram por abuso, dizer para ela que existe vida além disso, tá bom? Receba meu abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.